Olá, muito boa tarde. No TV Esportes de hoje, o assunto é karatê. No próximo final de semana, o Colégio Estadual Japão, no Jardim Itu Sabará, zona leste da capital, vai sediar a 4ª edição da Copa Washide Shotokan. O torneio é organizado pelo projeto social Karatê ao Alcance de Todos, da Associação Washide, que promove a inclusão social pelo esporte de pessoas carentes na região metropolitana. Essa iniciativa é do sensei André Pacheco, que está aqui conosco, e com ele também a Elisandra Justo Pacheco e o atleta Antony Barbosa Martins. Boa tarde, sejam bem-vindos ao TV Esportes. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E eu quero dizer que hoje isso aqui vai além do tatame, porque nós temos uma coisa que a gente adora, que é o projeto social, tem muita solidariedade e tem coração. E nós vamos explicar isso aos pouquinhos aqui nesse esporte de hoje. E como nós somos muito educados, né, vamos começar sempre com a dama primeiro. Elisandra, conta para nós esse projeto que tu tens. Nós temos o projeto ONA, né, que ele visa as mulheres em situação de violência doméstica. O projeto ele veio com o karatê e com meus conhecimentos jurídicos. Então, a ideia é passar conhecimento e informações para as mulheres, para que elas possam reconhecer as situações de violência, para que elas possam entender relacionamentos abusivos. E com o karatê elas também aprendem a prática da defesa pessoal, da autoestima, valorização, né, da mulher. Então, o projeto ele é muito bonito, ele está crescendo e está sendo muito bem aceito pelas mulheres da nossa comunidade, do nosso projeto. Quando começou esse teu projeto? Começou no Dia da Mulher, então e aí a pouco ele está crescendo, né, e desenvolvendo. Tu és advogada, karateca, Isso. tudo isso tu ajuda a... Eles se acrescentam, porque o karatê ele tem tudo isso da autoestima, da valorização da autovisão, né, de conhecimento, de se autoconhecer. E com o conhecimento jurídico a gente passa para as mulheres a questão da informação, né, das leis que podem ajudar, da história das mulheres, das duplas jornadas, das microviolências que muitas vezes não são percebidas no dia a dia, mas que elas prejudicam muito a saúde da mulher. Então, isso a gente tem que passar desde as meninas, né, nos colégios, porque o que falta hoje é realmente isso, informação, para que não só as mulheres tenham uma vida melhor, mas para os homens também. À medida que as mulheres estão bem, as mulheres, os filhos, todo mundo fica bem junto, né? Então, é importante, quanto mais informação, sempre vai ser melhor. E aí tu dá a parte jurídica e o sensei André... Isso, parte é uma do aula karatê. que ela tem isso, né? Então, ela é dividida em 2 momentos. Então, nós temos essa roda de conversa, onde a gente trocamos experiências e conhecimentos, e depois nós passamos para a parte prática, para o tatame, e a gente tem toda essa parte prática exatamente da autodefesa. Sensei André, quero saber como é que são essas aulas, são direcionadas, são coisas específicas para essas mulheres? O que acontece? O projeto ONA, quando eu e ela, a gente montou, junto ao Karatê, estamos criando uma força-tarefa com as mulheres, né? Elas vão lá, elas estão aprendendo toda a parte de jurídica, como se defender juridicamente, como procurar os órgãos responsáveis para poder se proteger dos agressores. E no Karatê, qual é a minha ideia dentro do projeto? É ensinar elas exatamente a defesa pessoal, mas não é aquela defesa pessoal feminina que nem todo mundo faz, normal que nem eu estava falando, não é aquela coisa de chegar e tentar segurar a mão dele, tentar sair de uma situação, pegar uma pessoa muito mais forte que ela vai ter que ter muita experiência naquilo ali. Então, a gente começa devagar, a gente sempre explica para elas, o Projeto ONU é um projeto que vocês vão ter conhecimentos jurídicos e vão aprender como sair de uma situação de violência. Já evitando o início da defesa pessoal, quando eu converso com elas, já ensinando-as a evitar a violência. Primeiro, evita. Sai daquela situação de violência. Não, vamos dizer assim, não esquenta aquela situação. Ela tem que ter controle emocional para se segurar, para não chegar no fato da agressão. E se chegar no fato, eu tenho certeza que ela vai ter todo o respaldo para sair daquela situação, mas sair daquela situação. Se defender, abriu, derrubou e sai correndo para pedir ajuda, né? Eu sou o único homem no projeto e aí tudo que eu mostro é com ela. Daí eu vou mostrar, aí elas treinam entre elas e eu mostro para ela. E eu tenho que, às vezes, mandar ela, vai devagar aí, porque machuca, né? Mas é um projeto que a gente idealizou pela necessidade. Porque eu, como trabalho com crianças carentes, eu trabalho com crianças. E as crianças, elas têm o quê? É fácil
moldar ela do início. As pessoas mais velhas, como as mães, as irmãs mais velhas, a gente começou a ver a necessidade nas famílias muito destruturadas, né, que tem bastante situações de violência às vezes. Então, às vezes, por uma criança tu escuta. E a gente está tentando buscar as mães, toda a parte feminina das famílias para dentro do Projeto ONA, para a gente dar esse respaldo também para as famílias, né? E agora me conta desse final de semana. Final de semana, 7 de setembro, né? A competição é uma coisa para o Karatê Vashid que é secundária, a competição. Mas, porque eles vão lá para se testarem na Copa. E não é a medalha que vale alguma coisa dentro da Vashid. Mas tem que ter o quê? Tem que ter como é que eu estou? As crianças têm que se sentir. Porque todo mundo... Tu está no trabalho, se tu não tem um incentivo no teu trabalho, se alguém não te elogia, tu desanima do teu trabalho. E o projeto é a mesma coisa. A criança ela tem que sentir que aquilo ali está levando a algum lugar. Então, e às vezes ela nem nota. O desenvolvimento de uma criança é incrível. Eu, como dou aula, eu vejo... Mas ela, às vezes, ela é tão natural do jeito que a gente passa, que eu ensino, que às vezes ela está chutando, quando já está chutando, defendendo, e ela nem... Para ela, aquilo ali se torna... normal, parece que não faz parte daquilo ali. Mas dentro dos princípios, né, do Karatê, que a gente trabalha bastante com as crianças, a Copa, a competição, ela se torna fundamental para ter essa parte desse teste com a criança. E a nossa Copa vai ficar bacana, a gente está dando aula agora na Escola Japão, né, que é todo o assunto do Karatê, porque o Japão é da onde vem o Karatê Shotokan. Nós temos a estrutura com os portais, que agora na Copa a gente vai enfeitar todo o ginásio da escola, com carpas de 7 metros de comprimento, se mexendo em cima, e toda a parte, as medalhas eu também fui atrás para fazer umas medalhas bem bonitas para as crianças, e o nosso projeto é esse, é continuar um trabalho. A primeira vez que eu fiz a Copa foi exatamente para isso. A segunda vez, aí veio a pandemia. Quando eu comecei as Copas, veio a pandemia. Fiz uma Copa online, que nós tínhamos um sistema online que tive crianças de todo o Brasil, até de fora do Brasil, mandando os vídeos para ser julgados para ter a Copa online. E agora, após a pandemia, vai ser a primeira vez que nós vamos refazer a Copa, já com esse intuito de fazer todo esse trabalho lindo, né, com as crianças, que é juntar vários karatecas, né? Vai vir era para vir 9 cidades, né? 9 cidades para competir dentro da Copa. Infelizmente, vai vir, acho, umas 5 cidades, e vai juntar em torno de 100 atletas, né? 100 crianças ali, adultos, para fazer esse evento ali no sábado, que todos estão convidados ali para comparecer, para assistir. Só nós vamos pedir silêncio, né? Porque não é futebol, né? É karatê. Daí vai ter as competições que eles vão estar concentrados, então nada de torcida organizada. Qual a faixa etária? Qual as faixas etárias? Olha, é de 6 a 80 anos. Para te ter ideia, eu tenho um senhor de 63 anos que eu falei para ele, eu queria ele há 20 anos atrás, treinando comigo. Ele começou a treinar assim, agora tu olha assim, ele passa correndo perto dos guri, e é incrível. Ele para mim é um orgulho para mim, porque ver uma pessoa de 60 começar comigo com 62 anos, ele está na faixa amarela agora, ele fez exame agora há pouco tempo, e o desenvolvimento dele, a coordenação motora dele melhorou assim em torno de 1 ano incrivelmente. E foi a primeira vez que eu tive a experiência com uma pessoa mais velha, vamos dizer assim, uma pessoa da terceira idade. E eu falei, eu falei para ele, se eu tiver 20 alunos que nem eles, eu dou exemplo para todo mundo. Porque daí eu gosto de falar, tu está vendo, o guri às vezes, eu não quero fazer essas, estou cansado. Olha para o lado, olha aquele senhor do teu lado ali. É um exemplo de se... E também tenho crianças de 5, 6 anos que começaram comigo, que tu olha a disciplina delas, eu tenho uma guriazinha hoje de 6 anos, tu olha assim, é incrível a concentração dela. Eu sou chato, eu cobro. Não é porque é projeto social, mas eu cobro. Eu puxo as orelhas, vamos lá, faz direito, se não quer treinar, vai para casa. Vamos treinar karatê. Eu consigo modificar um pouco as crianças dentro, porque hoje em dia as escolas é um sistema diferente, né? As crianças ficam mais soltas, elas não têm muito aquela disciplina que a gente tinha antigamente nas escolas, e o karatê traz de volta um pouco dessa disciplina, tipo fila, ficar um atrás do outro, porque para a gente poder fazer o exercício, porque eu tenho que ter um controle entre todos para mim poder fazer um trabalho com todos, porque senão se torna uma bagunça, né? E esse ano completam 10 anos do seu projeto, é isso? 10 anos. Eu era motorista de carro forte, trabalhava com SPP, eu trabalhava sempre nessa área de SPP, trabalhei com várias pessoas importantes aqui no estado, e aí o que acontece? Aí eu olhei um projeto, que era o PMirim na época, que dava aula para as crianças de
da Brigada Militar, né? E tinha o Karatê, mas já tinha um rapaz que dava lá, mas ele só fazia um dia de teste. Aí eu fui lá, eu olhei e achei errado até o jeito que foi feito, porque forçou muito as crianças, né? E eu com experiência só com adultos. Eu não, uma criança para fazer essas atividades, ela tem que ter um preparo. Aí chegou lá um sargento e disse, por que tu não vai fazer? Aí foi ali e acabou. Ali eu comecei, e aí eu me apaixonei pelas crianças, as crianças não me deixaram mais sair do projeto, e eu comecei a ver a necessidade delas e começou o projeto. Karatê ao alcance de todos. Aí eu foquei no projeto e estamos aí há 10 anos, isso foi em 2015, né? Pisquei, está aí esse rapaz desse tamanho já, vários. Tenho 4 faixas pretas formados, tudo por federações, tudo certinho. Comigo é um projeto social, mas é tudo dentro de todas as normas de federações, de tudo. Não é nada tipo assim, abrir um projeto. Eu sempre fui muito rigoroso com essa parte. Porque eu acho que tem que estar tudo certo. O certificado deles vale lá no Japão. Se eles chegar no Japão, lá, ele está lá registrado como karatê. Então, ele é reconhecido como karateca. Então, não é só num livro preto, né, que nem eu brinco, escrito ali e depois mata. Não, tem que ter os certificados. E agora eu vou conversar com um atleta desse projeto, Antony Barbosa Martins. Antony, como é que tu conheceu o projeto do Sensei André? Bom dia. Então, eu estava no ginásio. Eu fui lá para ver o que tinha de curso, que na época eles falavam que era curso, e eu me interessei pelo karatê. Falaram que tinha vôlei, futsal, tudo quanto é esporte. Aí eu falei, vou ver o que é o karatê. Aí eu fui ver uma aula. Eu achei, que legal. Aí eu comecei, fui indo. Aí eu conheci ele, hoje em dia ele é meu pai, me adotou. Eu tenho muito orgulho disso, infelizmente. Infelizmente não, né? Felizmente. A gente começou em 2017, 16 por aí, mais ou menos. E eu fui indo. Aí eu tive que sair da minha casa lar onde eu estava para ir para outra casa lar, que meio que ia fechar, alguma coisa assim. Aí eu dei, entre aspas, uma parada. Aí descobri que ele podia me buscar. Aí foi segunda, quarta, sexta, às vezes todos os dias da semana, segunda, sexta, ele ia, e a gente ia treinando. E hoje em dia eu estou aí. Ele descobriu que eu podia buscar. Eu briguei com eles, que eu queria, e eles não podiam. Como botaram ele numa casa lá completamente mais de 10 quilômetros, né? E aí, na época, eu tinha uma Kombi, que eu troquei meu carro por uma Kombi para levar eles, né? Porque eles não tinham condições de ir, eu ia buscar e levar e coisa. Aquela Kombi era... Eu mandei plotar toda do lado com as fotos deles. E aí eu ia lá buscar ele, segunda, quarta e sexta, eu buscava e levava. E e eles, não, por que vocês não vão deixar? Aí conversei no fórum com ele, não, pode, aí eu buscava. Depois, aí teve uma das secretárias de educação lá, que ela começou, eu fui lá e pedi uma autorização para ele vir no ônibus, ele ia ter que ir para a escola, onde era o fim da linha do ônibus da SMED, era bem perto onde eu dava o treino. Aí eu consegui fazer esse intercalar, né, esse espaço. E aí ele vinha, eu olhando assim, quando tu falou, desculpa me meter na fala dele, mas quando ele fala, eu me lembro como se fosse hoje, né? Chegando ele pequenininho, com mais pequeno que ele da casa lá, eu cheguei assim, vem cá, meu. Eu sempre pergunto, por que tu quer fazer karatê? Ele olhou para mim assim, eu quero me defender. Eu achei, tu quer bom, é um belo argumento. O karatê é feito para defesa pessoal. Aí começou a treinar e o cuidado dele para aquele amiguinho dele ali era incrível. E ele foi se destacando, aí virou o Pikachu, né? Que sempre eu chamava os menorzinhos Pikachu. Meu Pikachu vem. E tudo que é evento que eu ia, ele estava comigo, eu levava ele para tudo que é lado. Daí começou, aí desbancou. Não tinha competições que ele não se destacava pela força, pela vontade dele. E o que eu fiz? Eu aproveitei aquela vontade dele e coloquei o amor junto, vamos dizer assim, né? E aí só deslanchou, né? Só deslanchou junto comigo. Como é que foi o título mundial? Conta para nós. Foi muito orgulhoso para minha parte, porque eu treinei muito para isso, eu treinava às vezes até final de semana, de domingo a domingo, mais ou menos, e a gente ia treinando. Tinha vezes que eu não queria ir treinar, eu olhava para ele, não quero treinar, ele vai treinar. E a gente ia todo final de semana, a gente ia lá e treinava. Até que chegou no dia, fiz o kata firmezinho, bem certinho, e tirei. Fez um kata, tu fez vários 3, 4 kata por aí. Era 17, 20 mais ou menos na minha categoria, contando comigo. E eu consegui me destacar. Foi em Fortaleza, 2019? Acho que é 19. 2019. Eu fiz uma força-tarefa, né? Eu juntei, vamos dizer, eu nunca tive incentivo de ninguém, sempre fui eu.
nunca tive incentivo do governo, nunca tive incentivo nem do local que eu dava aula, que às vezes as escolas. Eu botei sinaleiro, fiz tudo e consegui levar 10 para o Mundial, pela Federação FSKI, né, que era pela ICAU. Aí levei, eu vou dizer, ele me surpreendeu porque de todos que eu levei, eu acho que o menos que eu pensaria que tiraria, que ganharia lá, mas olha, eu vi um monstro, cresceu lá um monstro lá na hora da competição. E foi tão emocionante, porque ele foi passando um, passando o outro, e a firmeza dele, até hoje eu falo que eu não vejo a firmeza, eu brinco, cadê aquela firmeza daquele guri que fazia do Catar? Porque agora vindo adolescente, vira adulto, agora relaxa, né? Rapaz, a força de uma criança daquele tamanho ali, foi o que a gente faz, são exemplos que a gente tem. Tem o dele, ele é um exemplo também para mim, e também daquele senhor que eu te falei, o seu Sérgio, que pela idade. São duas pessoas que me deixam muito ciente do trabalho que eu faço. Então, vamos embora. Só tirar esses caras agora dessas outras artes que falam aí para começar a treinar karatê, né? Agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com o TV Esportes deste sábado e a gente segue falando de karatê. Elisandra, tu é faixa vermelha. Isso te ajudou já no teu dia a dia? Com certeza, a gente melhora tudo, né? Melhora a elasticidade, melhora o dia a dia, o bom humor, porque vai melhorando, né? Conforme a gente vai praticando o esporte, vai desenvolvendo, então a gente vai melhorando. Já participei de competições, já tenho minhas medalhas também, então isso para mim foi maravilhoso. Mas como é que tu conheceu o karatê, tu decidiu fazer o karatê? Eu sou escoteira, né? Então eu já tinha um lado assim de projetos sociais e eu conheci o André, né? E o André tem o projeto. Então tu não conheceu o André, tu conheceu o André há 30 anos atrás, a gente foi namorados em 1995, né? A gente estudou junto no ensino fundamental. E aí ela sumiu da minha vida, porque naquela época não tinha perdeu. rede social. É. E depois de 30 anos a gente se reencontrou e aí eu com o projeto, ela entrou e eu estou aumentando aqui os meus orgulhos, né? Que nem eu sempre digo. Que nem ela disse ali, eu trabalhei, eu competi. Rapaz, essa mulher recém começou a treinar comigo, acho que fazia 3, 4 meses. Levei ela para um campeonato lá no Uruguai. Rapaz, ela pegou e a mulher queria ceifar ela. Ele queria me tirar da luta. Eu queria tirar e ela segurou e ficou. Não. Eu não sei se eu fiquei feliz ou fiquei com medo. Vou te falar a verdade, que eu vi que é exatamente aquela guria que eu conheci lá em 1995, estava ali, aquela raça, aquela garra que ela tinha, né? Estava ali dentro da competição. É isso aí, a gente vai se conhecendo, né? Se descobrindo por muitos meios. O karatê foi um deles, né? Que também me ajudou muito. E tu tem alguma ajuda nesse teu projeto? Alguma ajuda privada? Não. O que só tu acontece? mesmo? Só eu. Eu comecei, as ajudas que eu tive até hoje foi de um diretor de Alvorada, o seu Daniel, que ele abriu um espaço dentro da escola e eu arrumei a sala para dar aula para as crianças. Aí eu arrumei tudo, aí chegou, faz 2 anos atrás, 2 anos atrás chegaram, daí trocou os diretores e chegaram, a gente não pode mais disponibilizar a sala para vocês. E eu, com mais de 30 alunos ali, eu tive que tirar tudo lá de dentro, porque eles não podiam mais. E hoje até, por coincidência, hoje até a gente conversando, eu estava conversando com meu filho, ele está estudando nessa escola, ele olhou, ele disse, pai, aquelas salas estão completamente cheias de bagunça e não estão usando as salas, né? Isso me deixou muito chateado. E fora assim de governo, eu tenho ajudas que eu tive, foi 2 vezes do fórum mesmo de Alvorada por licitações, né? Por editais ali, que a gente ganhou daí os equipamentos de segurança, que agora todo ano a gente tenta. Fora isso, agora em Porto Alegre, eu tinha aberto ali particular, na verdade, eu ia começar com um projeto em Porto Alegre particular. Eu não ia fazer projeto em Porto Alegre. Só que eu abri o local, aluguei, montei tudo, mas não consigo. Eu não consigo, não adianta. Eu falei para ela, eu não consigo cobrar, eu não consigo chegar e ver, porque às vezes eu estou vendo a criança louca para treinar e às vezes o pai não tem condições, ou não quer dar, e eu vi uns que chegavam ali, o valor, e saiu, aquilo me quebrava. Não. Aí eu peguei, acabou, é projeto. Aí voltei de novo com o projeto, daí o que acontece? Aí para ter sempre o projeto, eu tenho que diminuir o custo lá embaixo, porque como a gente não tem ajuda de ninguém, aí eu falei com a diretora da escola, junto com o seu Joaquim, que é da comunidade ali
da Coima, que é da... Não, mas é tipo um grupo que se tem da comunidade ali, né? Que daí ele foi lá e também falou com a diretora, e ela me recebeu daí de braços abertos, me oferecendo o espaço. Eu falei para ela assim, ó, olha, só que eu como faço um trabalho, eu não tenho ajuda de ninguém, eu sou chato. Eu arrumo, eu limpo, eu deixo... Eu sei que colégio é complicado. Não, ela disse, não, o ginásio, depois do horário, é teu. Tu pode fazer o que tu quiser. Eu montei tudo. Se tu olhar lá, botei portal, botei foto, botei coisa. O ginásio da escola, eu estou montando uma academia, né? E aí mas a única coisa que ela me exigiu, monta uma turma para mais cedo para os alunos também da escola. Eu disse para ela assim, ó, é karatê é coisa de todos. Da rua, vai vir. Não tem problema. Ela disse, pode ir lá, se tu quiser treinar, quem quiser treinar pode ir lá, se cadastrar, a gente tem um linkzinho, entra no WhatsApp ali comigo, eu mando o link, se cadastra ali e vai treinar. A única coisa que a gente tem de ajuda de custo é que a gente tem o quê? O apadrinhamento. Como a gente está no meio disso, às vezes a criança não tem condições. Se a criança não tem nenhum tipo de condições, ela não gasta um centavo. Quando tem condições, que às vezes tem pais que têm condições, a gente faz o apadrinhamento. Alguém da família apadrinha aquela criança. Aí paga lá um valor de R$50, apadrinhamento por mês pelaquela criança. Anthony, até onde vai tu com karatê? Comigo vai indo. Eu tô treinando, Competições? competições, já fui em copas estaduais, municipais, mundiais. O único que ainda falta para completar o currículo é o brasileiro. Que eu ia ir e acabei não podendo ir, porque eu não estava... É que o brasileiro, que ele está falando, é os Jogos Escolares, JEBs, Sim, né? JEBs. Que daí mas aí na época que ele foi, né, foi uma troca, quando iniciou de novo o JEBs, foi uma confusão lá e ele não conseguiu nem competir. Ele foi para competir, mas daí atrasaram o ônibus, foi uma loucura. Aí depois, no outro ano, a idade dele já não fechava mais, né? E hoje ele já está dando aula já. Ele já está lá em Alvorada, praticamente quem estava dando aula era ele. Eu vou lá, supervisor, e ele já estava puxando as aulas. Eu já estou deixando ele, mas eu deixo com ele. Né? Como é que tu faz? Como é que é o teu dia a dia? Treinamento, escola? A escola eu tô estudando à noite. Comecei a estudar agora à noite para poder ter, entre aspas, um tempo maior de treino. Mas eu estava treinando aqui em Porto Alegre segunda, quarta e sexta. Eu ia para a Alvorada dar aula também. Aí eu acabava, entre aspas, treinando isso também. Aí ia treinando a parte teórica da aula, ia treinando com os alunos também, passava o que eu sei para eles, e eles me passavam o que eu tenho que aprender, entre aspas, com aula, essas coisas. Mas normalmente eu tento pegar mais ou menos uma hora assim, especificadamente para mim, para eu poder treinar por causa de competições. Esse ano vai também ter o exame da faixa preta, que eu pretendo me formar, para poder dar adiante o projeto, para poder ir indo e levar o projeto mais adiante. Eu sempre falei para todos os meus alunos, ninguém é obrigado a fazer projeto social. Eu sempre falo para eles, vocês não são, eu fiz. É um lema de vida meu hoje. Hoje, a minha vida é o projeto. Eu não penso não ter o projeto. É que nem a gente, agora também, ela tem a profissão dela, eu tenho a minha, mas o meu lema é o projeto social. Não é um projeto de 4 anos, é um projeto que eu quero que continue. Né? A gente tem uma associação montada, sem fins lucrativos. A pessoa que vai me substituir na presidência dessa associação é um aluno meu. Eu já falei para eles, isso está no estatuto, vai ser um aluno, alguém que esteja treinando é um aluno. Eu não quero ninguém que seja fora disso aí, porque tudo que eu estou criando e estou montando é para continuar, não é para inventar e mudar ou misturar. É que nem às vezes falo assim, e quando eu for dar aula em algum lugar, eu sempre digo, não, é o karatê, porque a gente tem a limpeza, a gente tem todo o nosso sistema. A gente não vai ter uma sede que tenha zumba, que tenha um monte de coisa. Infelizmente, não tem nada contra as outras atividades. Mas onde mistura, não dá certo. Aí tu não consegue fazer o teu trabalho. Eu, pelo menos, eu não consigo fazer o meu trabalho quando tem uma mistura. Eu tentei dar aula no ginásio municipal de Alvorada, que também a gestão passada nunca apoiou a gente, e ninguém respeitava. E o karatê, a gente precisa de silêncio. A gente precisa exatamente disso aqui, silêncio. Porque como é que eu vou conversar com uma criança, como é que eu vou passar um conceito para uma criança com gente gritando lá, com outro gritando lá, um grita palavrão aqui, outro chuta uma bola lá. E isso eu tentava explicar para eles, olha, vocês abriram um espaço aqui, no horário do karatê eu preciso que seja em silêncio, eu preciso poder me comunicar, não pessoas, adultos aqui, pegando a bola e chutando aqui, eu pedindo. Que daí vai acabar o quê? Vocês querem ver a gente discutindo com as pessoas? O karatê não é isso, o karatê não é agressão. O karatê ele é defesa pessoal. Então a gente tenta sempre amenizar.
não piorar. Então, daí, quando é assim, eu acabo me retirando. É que ele vai muito além da parte prática, né? Da parte física. Ele vai passar todo o conhecimento milenar do Japão, né? De Respeito, honra, Isso. disciplina. Caráter. Já teve pais que chegou assim, cara, tu é um pai pro meu filho, cara. E eu, Às vezes os pais chegam ali com alguma queixa, assim, meu filho não respeitou um professor, meu filho não organizou o quarto, exatamente porque na aula que tem uma ideia diferente, né? Passa aí eu um já puxo as conhecimento. orelhas deles, vem cá, meu. Karatê é o quê? Respeito? Por que tu não respeitou teu pai? Teu pai não está te trazendo aqui, teu pai não está... Cara, é incrível. Daí depois passa um tempo, o pai vem, cara, olha, pô, parece que tu deu uma injeção no meu filho. E eu falei, não, isso é o costume. Eu já tenho prática de 33 anos no Karatê. E eu fui, o meu karatê ele foi moldado por uma pessoa maravilhosa, que foi meu sensei, já é falecido, né? Que ele abriu a Vashid em 1986, ele começou com a Vashid. Só que não era projeto. Só que não era projeto. Cara, e quando eu comecei o karatê, o meu pai até tinha condições, mas sabe quando não dá bola? E aí não pagava e ele nunca chegou e me tirou do karatê. Meu sensei, não, ele levava as crianças e fazia, e nunca tu não via cobrança. Ele não chegava, cobrava uma criança, nada. Então, isso acabou enraizando dentro de mim, porque daí eu ia lá e fazia aula. Eu, em 3 meses, eu já estava dando aula para os outros. Tipo ele, assim. Por isso que eu me identifico muito com a história mesmo. Ele vem da casa lar. Eu tinha uma família, mas só que a identificação, os pais, é difícil a criação hoje em dia. É muito mais fácil eu criar conceitos nos filhos deles que eles nos próprios filhos. Então, isso, na minha época, meu pai estava trabalhava 12 horas para sustentar, e aí, na cabeça de uma criança, não, sabe? E aí o sensei estava lá. O sensei estava lá, me puxando a orelha, me fazendo, me educando. O projeto também é muito família. Nós temos muitos irmãos, tem pais e filhos que treinam junto, as mães e filhas que treinam junto, famílias inteiras, pai, mãe, os filhos. Esse que ele estava comentando, que é o seu Sérgio, é o avô, começou levando os netos, ele treina com os netos. Então, é um ambiente muito familiar que proporcionado pelo projeto, né? Se o seu Sérgio chegava lá, levava os netos, né? Os netos bem interessados, tudo, eu olhava ele sentado. Vem cá, meu, por que tu está sentado? Qual é a diferença? Tu está sentado aí e está treinando. Aí, uma hora, não, eu vou. Aí, diz ele que foi porque o médico disse que ele tinha que fazer exercício porque ele estava com a diabetes alta. Eu falei, diabetes, que ele estava louco para chutar aqui. E aí, olha, e todos os pais que eu vejo sentados lá, eu falo, por que não estão treinando junto? O Karatê, tu não tem um modo diferente com criança e nem com adulto. O Karatê é o mesmo. Eu falo para todo mundo, eu dou aula para 100 aqui, 100, 200, vai ser o mesmo Karatê. Porque... E também tem a questão das crianças especiais. Sim, sim, eu tenho síndrome de Down, eu tenho o João. O João é... Olha, aí, faixa amarela, agora já vai lá e coisa... Olha, é maravilhoso. Eu tenho cursos, eu fiz cursos, eu fui atrás, quando eu resolvi dar aula para Paralímpico, né? Eu fui atrás, fiz curso em São Paulo, fiz curso para poder ter o conhecimento, porque não é fácil. TTH, todas essas coisas, eu tenho alunos também. Com autismo com também. autismo, tu tem que saber lidar com eles. Gente, eu tive o prazer de conversar aqui com o sensei André Pacheco, com a Elisandra Pacheco, que é atleta e jurista, e o atleta campeão mundial, Antony Barbosa Martins. Gente, parabéns pelo projeto, parabéns Eu que agradeço. pelo atleta, Obrigado. parabéns pela carreira. Muito obrigado por virem aqui ao TV Esportes. Eu que te agradeço, Marcos. Muito obrigado assim, pelo espaço, que a gente precisa desse tipo de espaço. E eu sei que é esporte. E o Karatê, ele é esporte, mas é filosofia também. E nós vamos ficando por aqui. A todos vocês, muitíssimo obrigado pela companhia e uma ótima tarde.